Uma das coisas que eu vi hoje foi uma empresa dizendo assim que, fazendo um aviso, eu até vou postar nos stories depois para vocês verem. A empresa, oi Dani, a empresa fazendo um aviso dizendo que, esse ano a gente não tá aceitando mais pedido personalizado, só para janeiro. E eu falei, nossa, que legal. Eu fui lá no Instagram da empresa e escrevi, que legal, parabéns, como podemos ter mais disso, sabe? Como podemos acessar essa informação? Tem tanta coisa acontecendo no mundo, né? Tipo, tem um monte de coisa acontecendo no mundo, eu não vou entrar nisso agora. Mas como primeiramente, a gente pode começar a pedir para receber das redes sociais aquilo que a gente quer ver no mundo. E se você começasse a pedir por isso? A primeira coisa que eu queria falar, sabe? E se você começasse, bom dia, bem-vindos, obrigada por estarem aqui. E se você começasse a reconhecer que tem muita coisa boa na internet, muita coisa útil para você, para o seu negócio, para o seu corpo, mesmo aquilo que você tem como... Eu falei que eu não ia conseguir ficar sem me mexer muito tempo, eu tô sem bastão aqui. Eu fiz um negócio meio espontâneo, sem me programar. Então, bom dia, Gi! E aí, quando você abre o seu celular, geralmente você abre o seu celular ou para trabalhar ou para se distrair, para se entreter. Ou para engajar com pessoas, né? Talvez pessoas que você conhece e pessoas que você não conhece. E aí você talvez já tenha um ponto de vista. Não, eu tô abrindo meu celular para trabalhar, então eu não vou me divertir. Ou, não, eu tô abrindo meu celular para relaxar, para me entreter. Então eu não vou criar algo aqui. E se você pudesse escolher algo diferente do que essas duas opções, do que essas duas conclusões? E se você pudesse pedir e começar a escolher... Porque, gente, o que o algoritmo quer? Quer te manter grudado no celular. Então, se você começar a prestar atenção e a interagir com coisas que são exatamente como você quer, ele vai te mostrar mais disso, sabe? Outro dia eu vi uma pessoa falando que ela estava postando uns conteúdos, era um médico americano. Ele falou, eu tô postando uns conteúdos que agora o YouTube não quer mais mostrar meus conteúdos. Apesar disso, apesar do YouTube estar de conchavo com a Organização Mundial de Saúde e tal, o algoritmo quer o cliente conectado, sabe? Então, se você mudar um pouquinho a forma como você intitula o seu vídeo, se você mudar um pouquinho a forma que você coloca essa informação no mundo e você dá valor para aquilo que você aprecia, você vai receber mais disso. O algoritmo vai encontrar e vai trazer para você mais disso, em vez de ficar colocando tanta coisa no seu feed que talvez não seja interessante para você. Essa é a primeira coisa. E celebra, sabe? Quando você vê alguém criando algo no mundo que você gostaria de criar, ao invés de você falar, poxa, eu não criei ainda, celebra, fala assim, nossa, que legal que tem gente fazendo isso, nossa, que legal que isso é possível. Uma das coisas que eu queria que você começasse a prestar atenção, eu queria que todo mundo reconhecesse, gente, nunca foi tão fácil inventar uma nova profissão quanto hoje. Antigamente você podia contar quantas profissões tinha, e hoje você pode inventar a profissão, você pode inventar negócio, sabe? Assiste um Shark Tank, para você ver quanta gente inventando coisa. Assiste você é uma pessoa que admira suas criações. Muito obrigada. E vai atrás do que vai agregar para você. E se você acha que isso não é divertido, revê seus pontos de vista, porque são seus pontos de vista que criam a sua realidade, não é a sua realidade que cria o seu ponto de vista. E também nunca foi tão fácil ficar rico como hoje. Tem gente que fica rico da noite pro dia nas situações mais doidas que você pode imaginar. Tem um cara nos Estados Unidos, e, se você for falar pra mim que é só nos Estados Unidos, eu vou te falar um negócio que eu acabei de falar. Seu ponto de vista cria a sua realidade, não é a sua realidade que cria o seu ponto de vista. Bora criar divertidamente. Bora, Elaine! E aí tem um cara nos Estados Unidos que fizeram um programa de televisão parecido com o Show de Truman. Sabe, lembra aquele filme Show de Truman, que todo mundo era ator, só tinha uma pessoa que não era? Então, fizeram um programa de TV assim, e esse programa era um programa de jurado. Então, aí eles botaram anúncio na internet falando, nós queremos um jurado para fazer um reality show
sobre jurado, como funciona o sistema judicial nos Estados Unidos, na perspectiva do jurado. Eles colocaram isso e falaram que ia ser um reality show para a pessoa. E aí ela entendeu que várias pessoas em vários júris seriam filmadas no país inteiro, tal. Eles inventaram toda uma história para a pessoa acreditar. E, na verdade, era só um júri, era só um crime e tal. Tá ficando grande, né? Eu falei que ia ser rápido. E aí esse cara foi escolhido aleatoriamente, sei lá que critério que eles usaram para escolher. E aí ele construía casa antes disso. E ele foi chamado, todo mundo era ator, o juiz era ator, o merinho era ator, o criminoso era ator, a outra pessoa lá que estava tentando reaver o problema, porque não era um processo criminal, era um processo civil. Então tem os dois lados, né? Não era promotoria, era tudo ator. Os advogados, tudo era ator, todos os 12 júris, suplente, tudo ator. Aí, no final, eles falaram pra ele, olha, a gente tem um negócio aqui pra te contar. Você é a única pessoa que tá aqui que não é ator. E aí, eles deram um cheque pra ele de algo como $100 mil ou $500 mil, alguma coisa assim. Não é muito. Apesar de que quem de nós aqui não ia gostar de ganhar um cheque de $100 mil ou $500 mil? Fora que o tempo todo que ele tava trabalhando, tinha alimentação, tinha hospedagem, tinha tudo. E aí, só que depois disso, ele recebeu um monte de contrato. Contrato com um monte de empresa, sabe? Ele foi convidado para fazer propaganda de um monte de coisa e tal. E hoje ele tá ganhando muito dinheiro com isso. Se ele quiser, ele pode ir trabalhar com várias outras coisas. Todo mundo quer que ele vá nas festas, sabe? Aquelas coisas de badalação. E então, olha como que o cara ficou rico. Tem um brasileiro, eu tenho um pouco de medo de falar. Tem um brasileiro do Sul que tá fazendo o maior sucesso no TikTok. Ele fala o que ele vai comer. Ele abre a câmera para falar o que ele vai comer. Ele mostra o pai sentado na mesa comendo arroz, feijão, carne moída com batata frita, sem camisa, sabe? E ele tem, tipo, milhões de curtidas nos vídeos, milhões de seguidores. Eu olhei aquilo e falei, cara, a gente não fica rico porque a gente não quer. E eu tô me incluindo nessa. Qual é o ponto de vista que você tá usando para criar a sua realidade financeira? E qual é o ponto de vista que você tá usando para filtrar a realidade para que só chegue até você aquilo que é coerente com isso? Porque você é igual se as mulheres que já engravidaram, elas notam que elas andam na rua e só vê grávida, só vê grávida, só vê grávida. Onde vai? Não é só no consultório médico, é todo lugar. Elas andam na rua, elas só vê grávida. Ou às vezes você troca um carro, quando você vai troca de carro, parece que só tem aquele carro na rua, antes você não via, agora você só vê aquele carro. São filtros, bom dia, são filtros que a gente usa para validar os nossos pontos de vista. Uma vez eu fiz um curso com um cara, eu não lembro, faz tanto tempo, eu não lembro o nome dele, eu queria dar o crédito. Se eu lembrar, depois eu anoto aqui pra vocês. Ele falava assim, toda crença precisa de confirmação. Então, quando você tem um ponto de vista, quando você tem uma crença, quando você tem uma conclusão, qualquer que seja a solidez que você está carregando no seu universo, você vai ficar procurando conclusões, você vai ficar procurando situações que validem isso. Sabe? Em algum lugar você quer alimentar isso, você quer ver que você tá certo, você quer até mesmo se... Como chama quando você faz assim, tá tudo bem. Esqueci. Como chama? Alguém, por favor. Sabe? Tipo assim, se consolar. Lembrei, obrigada. Você quer se consolar, falar, é assim mesmo, o mundo é assim mesmo. E aí entra aquele papo de realidade presuntiva que a gente tá falando. Não, as coisas são assim. Não, o mundo é assim. Não, é difícil mesmo. Não, pouquíssimos conseguem. O quanto isso te mantém escolhendo de novo e de novo e de novo a mesma coisa. E se fosse só sobre se perguntar, será que é assim? Será que é possível algo novo? Sabe, todos os dias o universo se desdobra. Então você não quer usar o ontem para criar o hoje. Malemar você quer usar o hoje para criar o amanhã. Todos os dias é o que mais é possível agora.
Toda hora, o que mais é possível agora, o universo se desdobra para você. Sabe, uma coisa que eu gostaria também de trazer para vocês é que se não fosse você, o dinheiro não teria valor. Se não fosse você, o universo não teria graça. Você é maravilhoso, você é incrível, você é extraordinário, sabe? Você é único, você é incomparável. E às vezes você está escolhendo pequeno demais para você. E é por isso que você não está tão comprometido com as suas escolhas, porque elas são pequenas demais para você. Mas se você olhar, por exemplo, e falar, poxa, se não houvessem pessoas para me usar, o dinheiro, tô falando como se eu fosse o dinheiro. Se não houvessem pessoas para me usar, eu não teria valor. Eu não existiria, eu não brincaria, eu não andaria de mão em mão e bunda em bunda, porque às vezes a gente guarda o dinheiro no bolso, né, pertinho do bumbum ali. Então, o quanto que o dinheiro, na verdade, é grato por você. O quanto que o dinheiro precisa de você para existir, precisa de você para ter valor. O quanto que o dinheiro sem você, ele não se diverte. O quanto que o dinheiro sem você, ele não existe. Sabe, o que o universo seria sem você? O que o universo seria sem você? Você dá vida pro universo. O universo é seu copiloto. Qual é a sua disposição em reconhecer isso? E a gente, às vezes, imagina que você é uma espécie de barco e todos os dias ou uma vez por semana você vai lá remover os bichinhos de mão em mão e bunda em bunda. Você vai lá remover os bichinhos ali que grudam no casco, sabe? E de vez em quando você tem que ir lá fazer esse processo de manutenção no barco. Isso daí é um processo de manutenção que você tem que fazer de vez em quando com os pontos de vista que você toma. Você quer que o ponto de vista... Você quer ter todos os pontos de vista disponíveis para você, porque em algum momento eles podem contribuir. Mas você quer que eles sejam maleáveis. Você quer que... Você quer usar e abrir mão deles a qualquer momento. Então, tipo, eles estão na gaveta, eles estão na caixa de ferramentas, sabe? No cinto de utilidades. Não é uma coisa, tipo assim, que você tem que defender o tempo todo. Se você tem que defender um ponto de vista, provavelmente tem alguma coisa, entre aspas, de errado aí. O Gary diz que quando você tenta defender um ponto de vista, é porque esse ponto de vista não é seu. Porque se ele fosse seu, você não precisaria defender. Gary, quem eu digo, é Gary Douglas, que é o fundador ou criador de Access Consciousness, que é um universo de ferramentas. Se você não conhece, dá uma pesquisada ou me manda uma mensagem no privado que eu posso falar a respeito. Posso te indicar uns sites, uns livros, uns áudios, etc. E então começa a olhar para isso. Um pouco antes eu tava falando dessa coisa toda, e eu falei que ia ser um vídeo curto, hein? Parabéns pra mim, consegui. Um pouco antes eu tava falando sobre e que presente pra mim reconhecer, porque eu acho que eu não dou conta de ficar falando assim sozinha, sabe? Eu penso em fazer, por exemplo, vídeos pro YouTube, eu falo, eu não dou conta de ficar falando sozinha. Eu vou falar 2 minutos, 5 minutos no máximo. E aqui eu estou indo bem, né? Bom, apesar do que eu acho que não foi meia hora, algo assim. Enfim, eu tava falando... Eu já esqueci o que eu ia falar. Melhor eu parar de falar, pensar em voz alta, porque como vai ser? Mais cedo eu tava falando... muito obrigada, Carla. Como todos nós podemos ser um convite pra gente rir mais juntos, né? Obrigada. Quanto mais você fala, mais eu agradeço. Muito obrigada. Mais disso no mundo. Eu tava falando mais cedo sobre o que era mesmo? Assim deu tempo de eu chegar. Boa. Eu não lembro o que era que eu ia falar. Uma coisa que eu quero falar é que eu sou muito grata pela pessoa que fez esse filtro. Esse filtro, ele só tirou olheira, essas coisas. Porque a maioria dos filtros... Gente, salva aí pra vocês. A maioria dos filtros, eles querem mexer na sobrancelha da gente, eles querem mexer no formato da boca, no nariz. E a gente fica e fala, mas eu não sou essa pessoa, eu quero encontrar com os outros na rua, eu quero que eles me reconheçam. E esse filtro, ele só tirou mancha, olheira, essas coisas, sabe? Muito... Não sei quem criou, eu acho que não é brasileiro. Mas muito, muito obrigada. Eu acho que tem algum lugar que você consegue salvar o filtro aí. Por esse filtro. Podia ter um cílio. Eu ia gostar se tivesse um cílio. Mas tudo bem, tá ótimo assim. Pelo menos eu não fiquei com o rosto tudo
Eu não gosto. Sobre o Gary Douglas falando do ponto de vista, não era antes disso. Foi algo que eu falei antes disso que eu queria linkar com outra coisa. Mas, manda pra mim o filtro. Eu acho que fica salvo em algum lugar, gente. Agora sim, no momento eu não consigo mandar. Mas você pode me pedir depois que eu mando. Eu não lembro o que era que eu ia falar. Era alguma coisa, dinheiro, ponto de vista, usar as redes sociais a seu favor. Bom, no momento não veio, tá super natural. Se você não falasse, a gente nem percebia que tava com filtro. Então, era isso que eu queria. Muito obrigada por reforçar. Ele dá um brilho aqui no olho, ó, que eu acho que não precisava, tá vendo? Ele põe como se tivesse reflexo de uma lente aqui. Mas mesmo assim, tipo, esse brilho todo é meu filtro solar, não é nem do filtro. Então, que legal, né? Como pode melhorar? Peça e receberás. Isso é uma das coisas que eu tava pedindo. E aí, como eu não lembro o que eu ia falar, eu vou encerrando por aqui e eu gostaria de avisar que nós vamos começar uma nova temporada de LDF, Laboratório de Ferramentas, na dia 16, se não me engano. Dia 16, Mas eu tô com vontade de começar antes, porque eu tô com coceira na mão. Então, talvez a gente comece antes. E aí, fica de olho lá no grupo do Telegram, gente. Não dói, já entra, não dói. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer sobre interessante ponto de vista com dinheiro. Ponto. Sabe, eu tô percebendo que muita coisa no mundo tá mudando com relação a dinheiro. Tanto para quem tá escolhendo a realidade coletiva, o inconsciente coletivo, tanto para quem tá escolhendo consciência, ou para quem tá escolhendo possibilidades diferentes. Tem muita coisa mudando e tem muita gente perdida. Por quê? Você às vezes quer funcionar como você funcionava antes e nada como você funcionava antes funciona. Tudo mudou, sabe? Então não adianta você querer funcionar como você funcionava antes. E eu quero criar esse negócio. Eu percebo muitas vezes que as criações gratuitas elas vão até certo ponto e a partir daí é com você, sabe? É você se comprometer com você. E eu percebo muitas vezes que você pode escolher, por exemplo, casar uma criação gratuita com uma criação paga, ou você pode escolher se perguntar, sabe, como eu posso extrapolar isso por mim? Qual é a minha disposição? Eu já conheci algumas pessoas falando do universo de Access Consciousness e ferramentas de Access Consciousness. Eu já conheci algumas pessoas que criaram tanto nas vidas só com livro, tipo, elas não tinham dinheiro para classe nenhuma, elas estavam num processo complicado e tal, foram lá, economizaram para poder comprar um livro e leram e usaram, sabe, as ferramentas. E aí chegaram ao ponto de se tornar CF, mas por muito tempo o recurso que elas tinham era um livro. Então, se você pudesse se comprometer com você, e se você pudesse sentar um minuto e olhar qual será o ponto de vista que eu tenho sobre o que é se comprometer comigo. E lembra, uma das coisas que eu comentei mais cedo aqui na live foi, se você tem o ponto de vista, o que você está pedindo, desculpa, não é ponto de vista, o que você está pedindo, se for pequeno demais para você não vai se comprometer. Então, qual é o pedido que você pode fazer que é divertido o suficiente, que é grande o suficiente para te honrar, para você se comprometer com ele, e também para você não é grande o suficiente para você falar assim, isso é impossível. Porque de repente você só pede alguma coisa para você falar que é impossível e também você não se comprometer e não sair do lugar. Você fala, é impossível mesmo. Qual é o pedido, sabe? Qual é o tamanho do pedido? Que vai tornar a sua vida mais divertida. Tão divertida que o comprometimento vem para você naturalmente. Porque comprometimento é uma coisa que a gente já faz. Com o que você está comprometido? Por exemplo, você está comprometido com o sofá? Você está comprometido com chegar atrasado? Com o que você está comprometido? E começa a olhar para isso, sabe? E aí fica o convite. Temos puxão de energia com dinheiro. Temos puxão de energia com dinheiro. Temos fundamento em São Paulo essa semana. Temos... eu não tô lembrada. Tem um monte de coisa.
E no domingo tem uma classe também de, acho que $9 com a Sara Grandinetti, que vai ter tradução para o português, que é Universo Me Mostra o Dinheiro. Tem gratuito LDF sobre interessante ponto de vista com dinheiro. E eu já tô com vontade de fazer Fora de Controle também. Talvez a gente faça o interessante ponto de vista junto com o interessante ponto de vista junto com Fora de Controle. Vamos ver. Eu vou seguindo a energia, percebendo as criações e as pessoas, o que as pessoas estão requerendo, o que estão participando da criação. Como pode ser mais divertido? É verdade, Elaine, como pode ser mais divertido? Muito obrigada, pessoal. Se eu lembrar o que eu queria falar, eu volto aqui ou faço um vídeo curtinho e posto depois. Uma coisa que eu gostaria, o feedback de vocês, é quando eu falo, vocês gostariam que cada assunto que eu abordo, vocês gostariam que eu gastasse mais tempo nele? Ou tipo, porque às vezes eu falo uma frase e eu acho que eu já falei aquele assunto, sabe? Ou vocês gostariam que eu do jeito que eu falo é bom, porque daí muda de assunto, uma coisa linka na outra e tal, não fica repetitivo? Como é pra vocês? Eu quero saber. Vocês podem, por favor, me contar? Pode ser aqui, pode ser no privado. Muito, muito, muito obrigada. Que essa seja a melhor semana das suas vidas até agora. O que quer que isso seja pra você. Sem tá certo, sem tá errado. Apenas o que é pra você, tá bom? Obrigada, um ótimo dia. Adorei que vocês vieram aqui. E adorei os comentários, adorei os corações. E até logo. Tchau, tchau.